Boa noite, muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Mais uma vez, é uma alegria para nós, uma satisfação estarmos reunidos. Vamos agradecer a oportunidade, todos podemos ajudar. E o importante é que nós estamos aqui, chegando perto do final do ano, perto do Natal, sempre com Jesus nas nossas vidas. Nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Então, boa noite a todos, novamente. Continuando o estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, medo da morte. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? É errado que tenham esse temor, todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento, não pode admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que as conduzem a crer que, fora da vida presente, não há mais nada. Todas as doutrinas pregadas anteriormente, sem ser aquelas que já pregam a reencarnação, fala do céu e do inferno. Por isso do medo, porque aqui está dizendo para nós sabemos que nós estamos num planeta de expiação e de prova e que ninguém é perfeito. Sempre a gente tem alguma dificuldade em algum setor da nossa vida. Sempre a gente comete erros, mas sempre tentando acertar. Então está aí o medo da morte. Mas o Livro dos Espíritos, ele traz para nós também uma informação sobre a preservação da vida. Então a gente realmente, se a gente não tivesse medo da morte, muitas vezes a gente poderia cometer o suicídio, que vai ser o assunto de quinta-feira que vem. E aí nós vamos ver a doutrina espírita trazendo para nós o esclarecimento, que nós vamos ter que resgatar realmente. Mas o importante é daqui para frente. Sempre eu lembro do Chico Xavier, nós não podemos modificar o passado, mas nós podemos fazer um futuro diferente. Por isso nós estamos aqui, por isso da doutrina espírita chegar até nós com esses esclarecimentos. E aqui tem uma coisa muito interessante. É assim que as conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada. Então, muitas vezes, não acreditando no nada após essa vida, a gente poderia realmente tirar a vida, porque acabou. Mas a semana que vem nós vamos ver como que é esclarecedora a doutrina espírita para nós. Aí nós vamos ver um livro de Humberto de Campos muito interessante que chama Pontos e Contos. Nós vamos ver uma mensagem lá muito importante para nós. O adversário invisível. Olha a contribuição do Chico Xavier para a doutrina espírita. A gente tem certeza absoluta, principalmente eu, que Chico Xavier era Allan Kardec reencarnado. Então ele veio completar a obra dele, através desses espíritos superiores que escreveram por intermédio dele. Então essas mensagens são muito interessantes. Tem um outro livro também, Contos dessa e de outra vida. Apuros de um morto. Olha, a doutrina espírita esclarecendo para nós. Quantas pessoas o Chico Xavier tirou de cometer o suicídio através da doutrina espírita. Nós vamos ver no livro A Vida Escreve. Nós vamos ver uma mensagem lá que uma pessoa, ele ia passando de frente a um centro espírita. Ele tinha deliberado, inclusive, tirar a vida dele porque ele não acreditava em nada. E daí ele ouviu uma voz chamando ele. Quando ele entrou dentro do centro espírita, ele mudou totalmente a vida dele. Mas a semana que vem eu vou contar umas experiências que aconteceu comigo, com pessoas daqui de Americana, que a doutrina espírita salvou. O medo da morte é uma preservação da vida. Então, é um instinto de conservação que está no Livro dos Espíritos. Até os animais têm esse instinto de conservação. Mas a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Aí vamos pegar um livro também interessante, que chama Quem Tem Medo da Morte? Aí conta, o Richard Simonetti conta uma história para nós, interessante, que ilustra bem isso daqui. Um homem, ele estava passando por um local que a pessoa era sempre assaltada naquele local, naquela rua.
naquela região. E estava muito escuro. E quando ele estava passando no ponto culminante, que todos falavam que ali que era o lugar mais perigoso, ele ouve passos atrás dele. Aí ele começa a ficar com medo, está escuro. Ele começa a andar depressa, ele começa a correr e os passos apertam atrás dele. Quando ele passa por um bico de luz, ele olha para trás, era um burro. Um burro que costumava acompanhar as pessoas naquela parte da estrada. Então, até que ele não viu, ele continuava com medo. Até que a gente não conhece a verdadeira realidade da nossa vida, nós temos medo de muitas coisas. Mas vem a doutrina espírita desmistificando. Não existe mistério para a doutrina espírita. Aquilo que Jesus falou, não há nada oculto que não será revelado. Foi comentado aqui, inclusive. Quanto às que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé que ele tem a certeza do futuro, a esperança o faz esperar uma vida melhor, e a caridade da qual praticou a lei dá-lhe a certeza de que não reencontrará, no mundo em que vai entrar, nenhum ser do qual deva temer o olhar. Olha só a importância da mesa mediúnica no centro espírita, das reuniões mediúnicas. Muitas entidades vêm à mesa dizendo que estão queimando, estão sentindo fogo, porque acreditaram durante a vida física que realmente existe o inferno. E é difícil um que vem falando que está no céu. Normalmente sempre está com um problema, porque levou para o túmulo uma crença falsa, porque é uma crença falsa. Porque nós sabemos que existem regiões, colônias espirituais, que inclusive nós estamos falando na terça-feira aqui do nosso lar, mas existem várias colônias espirituais de socorro. Inclusive o Chico Xavier tem uma conexão com uma colônia espiritual, com um pronto de socorro espiritual. A gente tem um pouquinho de evidência, durante a segunda parte, a gente vê espíritos que são trazidos de lá para cá para receber socorro. E muitos que nos acompanham são levados. Então, só a mediunidade para explicar, só a doutrina espírita para dar equilíbrio para os médios que têm uma mediunidade ostensiva, como é o meu caso, muito perturbada inclusive, que eu vejo tudo isso daí às vezes dentro do centro espírita. Então é a realidade da vida. Mas Jesus disse para nós o seguinte, que ele estaria conosco. E que, inclusive falando do ladrão lá, essa noite estará comigo no paraíso. Se nós estamos com Jesus, o que nós fizemos está feito. Mas daqui para frente nós vamos ser melhores. Essa é a mensagem da doutrina espírita. Sem rótulo religioso. É a reforma íntima que a doutrina espírita sempre prega para todos nós. Bom, aqui ele chama a questão 730, então vamos lá. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta e que, assim, ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustém nas provas, e sem o qual se deixaria, muito frequentemente, levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte, lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas, ingrato, rende mais frequentemente, graças à sua estrela, que é o seu Criador. Realmente. E aí acontece uma coisa gravíssima, muitas vezes, que é a eutanásia. Porque muitas vezes a pessoa, em segundos, ele pode reaver uma certa quantidade de situações que ele viveu. E naquele momento ali é um momento crucial, porque ele está recordando tudo, é um momento do arrependimento mesmo que ele esteja inconsciente, porque o corpo não oferece mais condições para que ele se manifeste, mas o espírito está lúcido. Por isso que é muito importante, muitas vezes, a pessoa está em coma, a gente chegar e conversar com ele, porque muitas vezes ele não desliga do corpo porque ele está revivendo tudo aquilo. Então é um momento
que a gente vai reviver tudo aquilo. E é um momento que a gente pode se arrepender, que realmente se arrepende, e é o momento do socorro. Então, muitas vezes a vida é tirada um pouco antes. E aí vem as consequências, tanto para o espírito quanto aquele que cometeu essa eutanásia. Olha a responsabilidade nossa. Posso sugerir um filme? Fala assim de eutanásia. Pode. É Eu Depois de Você. Não sei se está certo, mas eu acho que esse é o título. Não é espírita, mas é uma história muito bonita que fala exatamente disso. Sim. Comentário de Kardec. O homem carnal, mais ligado à vida corporal que à vida espiritual, tem sobre a terra apenas gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, tem, desde esse mundo, prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem deixar aí impressão dolorosa. Então, porque muitas vezes nós vivemos pela matéria e com a matéria e pensando só na matéria, querendo sempre o melhor para nós, sendo que o ideal é que seja melhor para todos. Qual a mensagem de Jesus para nós? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está a lei e os profetas, englobando tudo. Mas acontece o seguinte, muitas vezes a gente, quando vai fazer uma doação de alguma coisa, a gente pega o melhor para a gente e dá sempre aquilo que é pior para o outro. Então o que Jesus fala, não querer para o outro, aquilo que a gente não quer para a gente. Mas não é bem assim que acontecem as coisas. E quando chega o momento da morte, então aí é uma situação. Quando o corpo não tem mais condições de responder às atividades físicas, a gente começa já a pensar. Porque todos nós vamos morrer. Isso é uma fatalidade. Isso é a coisa mais justa que Deus deixou para nós. Porque independe de posição social, de dinheiro. Nós estamos vendo pessoas que têm muita grana e que acabam até por tirar a vida. Porque vai perdendo o gosto pela vida, vai perdendo toda aquela vontade, porque não tem graça, não existe graça. O importante é quando a gente começa a buscar alguma coisa. Por exemplo, a gente planeja ter uma casa. Quando a gente conquista aquilo, a gente já começa a inventar moda, como diziam os antigos. Querer colocar coisas que nós não vamos nem usar, pôr isso, pôr aquilo, e nós começamos a ficar escravo. E o que nós vamos levar quando a gente morrer? Nós não vamos levar nada. Apesar que tem, no Nordeste lá tem um homem que ele construiu o túmulo dele com televisão. E agora ele vai trocar a televisão, porque a televisão dele é de tubo, ele vai pôr uma de plasma. Um outro construiu um túmulo com a churrasqueira. Então, as ideias materialistas que a gente tem. A gente vai no cemitério, a gente vai ver aqueles túmulos suntuosos, né? Suntuosos, não adianta nada. O que leva para o outro lado? Não leva nada. Aquilo ali é para o povo ver. Ó, aqui já essa família de fulano de tal teve posses. Mas vamos ver do outro lado, né? Do outro lado, às vezes a gente chega lá sem nada. É difícil, né? Certas pessoas não acharão um pouco banais esses conselhos. Para ser feliz sobre a terra, não verão neles o que chamam lugares comuns, verdades repetidas. Não dirão elas que, em definitivo, o segredo para ser feliz é saber suportar sua infelicidade? Aos que dirão isso, e muitos, mas ocorre com eles o mesmo que com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curados sem remédios e continuando a se predispor às indigestões. Isso daqui é muito triste. É dureza. Às vezes o médico realmente prescreve e a medicina está na terra a favor do homem, porque é Deus
que vai liberando tudo isso que é descoberto. Nós vimos que evoluiu muito, mas a gente estraga o corpo físico e depois, para recuperar, a gente precisa tomar medicamento. Mas muitas vezes a gente não quer tomar o medicamento porque ali vem um regime junto, né? Você não pode comer isso, não pode beber aquilo. E como a gente não aguenta, então está dentro disso daqui. Mas o corpo vai ficar. Existem muitos suicídios inconscientes, que também nós vamos comentar semana que vem. São as extravagâncias que a gente faz usando a matéria desregradamente. O Consolador, Emmanuel Chico Xavier. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer, muitas vezes, as razões aduzidas pelo amor, sempre sublime na sua manifestação espiritual. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. Então nós estamos vendo aqui que a pessoa que tem medo da morte, às vezes até é um espírito que já tem bastante conhecimento, que já tem uma certa evolução. Mas existe algumas justificativas para o medo da morte. Muitas mães têm preocupação em morrer, em deixar os filhos. Então, é justificável. É uma preocupação, não é nem muito medo, é mais uma preocupação. E é justo, e é o que está falando aqui para nós. Não tem jeito. De uma maneira ou de outra, aquele que vai suportar uma prova, às vezes o pai vai primeiro, às vezes o filho vai primeiro, é doloroso porque nós ainda não aceitamos a separação física, mas é a justiça divina nas nossas vidas. É fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso àquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. Então nós estamos vendo aqui que tem uma programação, mas existe aí um paliativo. Dependendo da utilidade que nós estamos tendo na Terra, dependendo da nossa vida, da nossa contribuição para a sociedade, pode ser prolongado. Chico Xavier teve algumas moratórias, Divaldo Pereira Franco teve moratória, era para ter desencarnado bem antes, ainda está aqui, porque está sendo útil para a sociedade. Há uma programação. No livro Os Missionários da Luz, do Chico Xavier, nós vamos ver essa programação aí, que existe uma programação para todos nós. A gente vem com a quantidade, inclusive, de fluidos vitais. Aí entra o passe. Aí nós vamos ver um livro muito interessante, em que uma senhora evangélica, ela estava praticamente desencarnando. Vem uma equipe para tirá-la do corpo, porque todos nós, no momento do desencarne, nós temos assistência espiritual. Vem sempre uma equipe socorrer. Eu já assisti alguns desencarnes que me impressionaram muito, de ver ali o socorro espiritual, a bondade de Deus. Então, nesse livro, o que acontece? Ela estava para desencarnar, mas aí vem um pedido que ela não poderia desencarnar, porque uma neta dela estava grávida. Se ela desencarnasse, ela ia perder a criança, que ela era muito ligada a ela. Então, vem um pedido para que prolongasse um pouco mais a vida dela. Olha só, essa história é emocionante. Quando os espíritos estão tirando ela do corpo, chega esse pedido e chega um outro grupo de espíritos para repor ela novamente no corpo. Essa equipe do desencarne se afasta, a equipe para recolocá-la no corpo se aproxima e começa a aplicar energias magnéticas. Aí entra o fluido vital. Eles inspiram um grupo de jovens da igreja para entrarem no quarto e cantar hino, para criar um clima positivo dentro do quarto. E começa a revitalizar a organização física dela para que o espírito retome o corpo.
E aí ela volta para viver mais alguns anos. Aí o André Luiz fica muito curioso com aquela situação e pergunta quem fez esse pedido. Se é, olha, um espírito muito superior que fez esse pedido. Aí entra uma criança dentro do quarto. O ministro diz para o André Luiz o seguinte: quem fez esse pedido foi esse menino. Olha, encarnado, porque ele vai casar com a criança que vai nascer, que vai ser uma menina. Eles têm uma missão dentro da igreja evangélica. Olha só a situação. Então, houve ali uma moratória para essa senhora. Como muitos de nós têm moratória. Quantas pessoas que estão ruins e que pensam que vai morrer e não morre. E vive ainda um bom tempo, com doenças às vezes graves, né? Mas olha a bondade de Deus. E muitas vezes a vida também é cortada antes, quando a pessoa está sendo nociva. Comprometimento nosso. Nós podemos ser tirados antes, para não comprometermos mais a nossa vida espiritual, e podemos prolongar a nossa vida de acordo com aquilo que nós estamos fazendo na Terra. Olha a bondade de Deus para nós aí. De todo jeito nós vamos reencarnar de novo. Que bom se a gente reencarne numa situação melhor. Se já estamos bem hoje, porque nós estamos aqui, mas nós podemos voltar melhores ainda, numa outra situação, numa outra época. Desgosto da vida, suicídio é o próximo assunto da semana que vem. Muito importante para nós. E pedir a Jesus que nos envolva nesses momentos agora, que a gente possa realmente alcançar aquilo que nós viemos buscar. Vamos agradecer todos pela presença. E a gente pode lembrar também do Divaldo Pereira Franco, que está tendo moratória até ele estar perto do desencarne, porque ele já está perto de 100 anos, né? E imagina vocês um trabalho daquele, grandioso, a sequência, é muito difícil. Chico Xavier também, todos eles tiveram prolongamento da vida física. Chico Xavier tinha um compromisso de publicar 100 livros, era só 100 livros, era um compromisso dele com o Emmanuel. E o Chico Xavier publicou, a gente sabe aí, acho que mais de 500 livros no total, né? Fora as mensagens. Então, por quê? Porque está fazendo alguma coisa para a humanidade, está sendo útil para a humanidade. Então, é a gente pensar nas nossas vidas, o que nós estamos fazendo de bem para alguém. Pelo menos em termos de cumprimentar, dar um abraço, dar um sorriso, um aperto de mão, já é alguma coisa que a gente está fazendo. Então tá aí, como nós estamos perto do Natal, muitos talvez não virão aqui, porque nós vamos ter ainda segunda-feira a reunião. A gente quer desejar muita paz, muita saúde. Vamos lembrar sempre de Jesus, agradecer pela nossa vida, pela nossa lucidez, mesmo que a gente tenha problemas, porque todos temos, mas agradecer por tudo. Nós estamos chegando no final do ano. Que a gente possa ter um bom Natal, com muita saúde, com muita paz. Aqueles que não vierem na outra semana também tenham um ano novo. Vamos pensar bastante na parte espiritual, que é o que vai vingar na nossa vida, é a parte espiritual. Então, vamos pegar uma mensagem da doutrina espírita, que o mais rico não é aquele que mais possui, é aquele que tem menos necessidade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Está encerrada a reunião e Jesus nos ilumine. Muito obrigado, gente, por tudo.